bem a todos e todas? Sejam bem-vindos. Que responsabilidade, ainda mais com essa recepção da Raquel aqui, torna ainda o desafio maior. É sempre um prazer a gente estar aqui na casa de Deus, revendo os meus amigos, revendo os meus irmãos. É muito bom ver rostinhos novos aqui. Então, que vocês possam, nesta manhã, ouvir aqui a mensagem. Eu peço a Deus que Ele fale com vocês, assim como Ele falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Então, desde já, eu quero que vocês abram no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, verso 6. Vamos ler apenas 4 versículos. Josué, capítulo 1, verso 6, diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Quando o Rafa me fez o convite para trazer a mensagem, eu fiquei pensando sobre o que falar. E veio em minha mente recomeçar. Então, eu gostaria de conversar com vocês, trazer essa reflexão sobre recomeçar nesta manhã. Então, a gente vê aqui neste primeiro capítulo, o Senhor, o próprio Deus, falando diretamente com Josué, falando para ele, ministrando aqui para ele o chamado dele, o chamado que ele tinha para concluir. Então, trazendo um pouquinho aqui do contexto histórico, a gente sabe que o povo de Israel ele sofreu durante muito tempo. Ele sofreu uma escravidão, um período de escravidão, um período amargo no Egito. Foram mais de 400 anos. Passando por este momento de dor, de sofrimento. E aí a gente vê o Senhor enviando Moisés como um líder e como a pessoa que levaria este povo para a libertação, que conduziria este povo para um caminho melhor, para um lugar onde Deus prometeu que seria agradável e bom para todos. Então, a gente vê que Moisés ele teve esse papel, ele foi esse grande líder. A gente vê uma nação inteira passando por um período de peregrinação. Então, durante esse período de peregrinação, quando eles saem do Egito, até mesmo para sair do Egito, no comando de Moisés, a gente já vê o povo presenciando diversos milagres. Desde lá as 10 pragas, para poder sair do Egito. A gente vê o Senhor também trazendo mais um milagre, abrindo o mar para que eles pudessem passar. A gente vê também na história onde fala que o Senhor ele enviou o maná do céu. Todos os dias, diariamente, o maná descia para que aquele povo se alimentasse no deserto. A gente também vê um período que fala que a água brotou da rocha, porque não tinha água no deserto, então a água brotava ali da rocha para saciar a sede daquele povo. A gente também vê em determinada passagem que fala que durante esses 40 anos que eles passaram ali no deserto, a roupa não envelheceu e o calçado
Também não se rasgou. Então, esses só foram alguns dos milagres que essa nação inteira presenciou na liderança de Moisés. E aí chega um determinado momento, que é neste momento aqui que o Senhor fala com Josué, que Moisés morre. Aí você imagina, o seu líder, aquela pessoa que você admirava, a sua referência, aquela pessoa que te conduziu durante tanto tempo, que você juntamente com ela presenciou tantos momentos, tantos milagres, e essa pessoa não está mais aqui. Ela não está mais aqui, é um momento de dor, é um momento de luto, e o Senhor, Ele te convida a recomeçar. Então, é neste momento de dor, para Josué e para toda aquela nação, que o Senhor chega a Josué e fala: eu estou contigo, seja forte, seja corajoso, vamos lá, que a gente tem um caminho para continuar. Porque, como falei, Moisés morreu. E sim, ele morreu antes de chegar na Terra Prometida. Então, imagina, você perde o seu líder antes de concluir aquele sonho que você planejou e conduziu ali junto com ele durante tanto tempo. O sonho não tinha se concretizado, o projeto não tinha se concretizado, mas existia ali uma nação, um povo que precisava seguir, e Josué foi convidado por Deus neste momento de dor, de sofrimento, para um recomeço. Então, quantas vezes a gente não passa por situações difíceis na nossa vida, seja na vida familiar, seja na vida financeira, no seu trabalho. A gente passa diversos momentos difíceis. E são nesses momentos difíceis que a gente sente a dor, a gente pode ser um luto, pode ser um outro tipo de perda, pode ser um momento que você olha assim e fala: eu estou sem chão. Como que eu vou seguir agora? Mas é neste momento de dor que o Senhor te convida a recomeçar. Então, quando eu falei para vocês que a nossa reflexão hoje seria em cima do recomeço, o que é recomeçar, Eula? Vocês podem estar se perguntando, querendo me perguntar, o que é recomeçar? Recomeçar nada mais é do que começar de novo. É iniciar ali novamente. É um processo que você precisa passar pela dor, passar por uma interrupção, para que você possa recomeçar. Então, como eu disse, o recomeço, para você recomeçar, você precisa de um momento ali que interrompeu. Algo te impediu de você continuar o seu projeto, o seu sonho, aquele caminho que você estava trilhando. Houve uma interrupção. Aqui nessa história, a interrupção foi a morte de Moisés. Nas nossas vidas, tem N exemplos aí de interrupções. Então, para que você possa recomeçar, infelizmente, você vai passar por um processo de interrupção. Algo vai te impedir de você seguir aquilo que você estava planejando. A gente pode pegar diversos exemplos. A Bíblia ela fala de diversos exemplos que foram necessários recomeçar. Eu lembro da história de Noemi, a sogra de Ruth. Ela precisou também passar por um recomeço. E para ela passar por esse recomeço, ela também sofreu dor. Ela também sofreu um luto. Ela teve a perda do seu marido, teve a perda dos seus 2 filhos. O lugar onde ela estava passando por um processo de escassez, de fome. Então, ela precisou passar por esse momento de dor para poder ter um recomeço, juntamente com sua nora, numa outra cidade, voltando para a cidade onde ela morava anteriormente. Só um ajuste aqui, gente. Problemas técnicos aí, acho que agora vai melhorar, porque estava assim, eu estava ouvindo aqui um abafadinho aqui, acredito que agora vai ficar melhor para todos vocês. Então, a gente vê aqui que na Bíblia ela traz vários exemplos. Aqui a gente está falando do exemplo de Moisés,
e Josué, né, toda essa história aqui da nação, saindo de um período de escravidão e indo para a terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Comentei também sobre o exemplo de Noemi, que também passou por dificuldades para depois passar pelo processo de recomeço. Né? Então, muitas das vezes a gente vai precisar, né, passar por esse processo e ter que recomeçar algo na nossa vida. Né? E é nesse momento de recomeçar que a gente precisa de coragem. A gente vai precisar de força para poder seguir neste caminho e seguir para o alvo, seguir para o objetivo que a gente havia planejado. Né? Então, como eu falei, infelizmente, para a gente ter um recomeço, às vezes a gente vai passar por um processo de dor ou por um processo de frustração. E a gente vai precisar de coragem para sair desse lugar e continuar com o nosso objetivo, né? Seguindo para o nosso objetivo. E é interessante observar aqui nesse processo do recomeço que você só recomeça algo se você vê valor. Você só vai recomeçar alguma coisa se isso for de fato importante para você. Vou usar um exemplo bem simples. Quando você está jogando algum joguinho aí no videogame, eu não sou a melhor pessoa para dar exemplos de jogos, mas às vezes há o processo de interrupção ali, acabam as vidas, acaba o tempo, acaba alguma coisa ali e você não ganhou o jogo. E aí você quer recomeçar. E você só recomeça porque você quer ganhar, você quer bater, quer passar de fase, enfim. Então, você só vai recomeçar se você, de fato, encontrar valor, você encontrar um potencial naquilo que você sofreu uma interrupção. Então, é muito interessante a gente olhar que, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da frustração, a gente também precisa observar que, sim, aquilo que foi interrompido tem um valor para você. Tem um valor para que você possa continuar seguindo, né? Então, aqui, Josué, ele via valor. Imagina você passar por um período de escravidão, e aí você vir num processo de peregrinação ali por 40 anos no deserto, você está ali vendo diversos milagres e ainda com essa promessa de que você vai para uma terra prometida, para uma terra onde mana leite e mel. Então, você está vendo valor nisso? Você vai querer recomeçar. Independente da dor, do sofrimento que você passou, ele passou ali juntamente com toda aquela nação, ele via valor, ele sabia que quando ele chegasse no destino, seria algo bom, seria algo novo, algo que Deus já havia prometido há um tempo. Né? Então, eu não sei, né? Às vezes a gente está passando, eu posso ter passado, vocês podem estar passando por esse processo, mas é importante a gente refletir sobre isso, de que, de fato, às vezes a gente vai passar por esse momento de dor, mas depois a palavra ela fala, né? O choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã, né? Então tem a chuva, depois vem o período da bonança, então a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades. A palavra de Deus ela deixa bem claro que no mundo tereis aflições. Então, teremos, sim, momentos de dificuldade, mas a partir do momento que você acredita em algo, que você sonha, que você deseja, eu acredito que você precisa passar por esse momento, acreditar e seguir confiando em Deus. Né? Então, hoje eu te faço essa pergunta, né? Qual foi o seu sonho? Qual foi o seu projeto que foi interrompido? O que aconteceu na sua vida que algo te barrou, te fez parar e você não deu continuidade? Não precisa me responder, é só para você refletir. Tem algo na sua vida, algum sonho, um projeto que você sonhou, idealizou, planejou por tanto tempo que ele foi interrompido e você deixou ele ali de ladinho? Mas você acredita que tem potencial e você acredita que tem valor. Lembra daquilo e vê se faz sentido continuar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um poema do Braulio Bessa,
Eu não vou ler ele todo, eu vou ler só parte dele. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe apanhar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Então, aqui nesse poema, ele traz diversos exemplos do que pode estar acontecendo com a gente. É hora do recomeço. Né? Então, e é bem interessante nessa história que, às vezes, a gente pode estar falando, meu Deus, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não sei como que eu vou seguir. E é muito interessante que quando eu estava pensando sobre recomeço, e me veio essa história, porque Deus, ele mostra no detalhe como que a gente deve seguir. Então, se a gente for observar, ele vai mostrar exatamente como que você vai passar por esse processo do recomeço. E uma das primeiras coisas que ele faz aqui é te lembrar o que você precisa recomeçar, o que foi interrompido. Então, se a gente vai lá, continuando no capítulo 1 de Josué, se a gente volta alguns versículos do que eu comecei no 6, no verso 1, o Senhor já começa falando com Josué, e no verso 2 ele diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, o próprio Deus ele está lembrando aqui o que é, qual foi o sonho que foi interrompido e qual é o caminho que ele tem que seguir, qual é o plano que ele tem que seguir. Então, é muito interessante que ele vai te lembrar, né? Então, quando a gente vai recomeçar algo, a gente tem que saber o que a gente quer recomeçar. Porque não dá para a gente recomeçar. Às vezes, foram várias coisas que foram interrompidas, mas não dá para a gente começar tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter escutado a frase: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, escolha algo, né? Não dá para você começar tudo de uma vez. Então, escolha algo que você vai caminhar e vai continuar planejando e em busca ali do alvo. Não dá para começar tudo de uma vez. O Senhor ele falou aqui para Josué: você vai conduzir agora este povo para a terra que eu prometi. Então, este era o objetivo. Ele sabia o que ele precisava recomeçar. Né? E também neste processo, aqui neste mesmo versículo, no verso 2, ele fala: Moisés, meu servo, está morto. Então, Deus ele também está mostrando o motivo, o que interrompeu ali o processo, o que interrompeu ali a estrada, a caminhada desse povo na peregrinação. Foi a morte de Moisés. E é muito interessante que, se a gente volta para o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, ele detalha um pouco mais sobre a morte de Moisés, e ele diz ali, em um determinado versículo, ele fala: e os filhos de Israel chorou a morte de Moisés durante 30 dias. Né? Então, aqui Deus está mostrando que você tem que saber qual é o seu objetivo, o que você quer recomeçar. Aqui ele mostra que você tem que entender o que foi que interrompeu, e não significa que você vai começar de imediato. Eles precisaram passar por um momento de luto
Foram 30 dias chorando ali a perda de Moisés. Não foi de imediato que eles começaram. Então, não adianta a gente também querer sair correndo, né? Vou recomeçar agora e pronto. Não, respeita seu tempo, respeita o processo, respeita a dor que você está sentindo, respeita o sentimento que você está sentindo. Não sei se é o luto, não sei se é a frustração, se é a decepção. Respeita esse momento aí e depois você continua, né? E aí, o tema da mensagem eu coloquei assim: recomeçar é um ato de coragem. E o próprio Deus, ele fala isso 3 vezes, em 4 versículos que eu li aqui juntamente com vocês. O próprio Deus, ele fala 3 vezes para Josué: seja forte, seja corajoso. Então, é preciso coragem, porque, de fato, você vai ter passado por um momento difícil para você poder recomeçar. Então, entenda que, assim, e Deus, ele fala que é preciso coragem, porque, assim, não quer dizer que você vai recomeçar e que vai ser tudo flores, que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo fácil. Não, vai vir adversidades. Então, Deus, ele está falando: seja forte, seja corajoso. Não desanima, não tenha medo. Continua. Né? Então, você não pode deixar o medo ou a fraqueza te paralisar. Seja forte, seja corajoso. E tem um outro ponto aqui nesses versículos que a gente leu, que é bem interessante assim, nesse processo, que Deus, ele fala que você precisa respeitar também o que foi estabelecido. Nos versos que a gente leu, o Senhor fala para Josué para ele não se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim meditar nela dia e noite, né? Então, quando a gente está passando por um processo, a gente tem que respeitar o que foi estabelecido, né? A gente sabe que hoje a gente não vive na época da lei aqui de Moisés. A gente vive a era da graça, né? Então, o nosso exemplo hoje não é a lei, e sim a figura, sim o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Então, quando você estiver passando neste processo de recomeçar, mantenha o que foi estabelecido, né? Se não tiver algo ali estabelecido, olha para Jesus, pensa como que ele se comportaria nesse momento, como que seria a conduta de Jesus nessa situação. Então, respeita aquilo ali para que você possa ser bem-sucedido, para que você tenha um caminho, um resultado próspero, né? E quando a gente traz isso para o nosso pessoal, é interessante que quando a gente vai fazer algum planejamento, alguma coisa, você coloca ali todo o passo a passo. Até quando você vai viajar, você faz um roteiro. Então, respeita aquilo, né? Lógico, em algum momento pode acontecer alguma coisa ali que você vai precisar fazer algum ajuste. Mas respeita aquilo que foi estabelecido. Respeita e lembra de Jesus. Como que Jesus atuaria nessa circunstância, né? Para que você seja próspero e bem-sucedido. E aí tem um outro ponto que o Senhor aqui, ele nos mostra aqui na sua palavra, que quando você for recomeçar, você precisa se preparar. Você não pode sair correndo de qualquer jeito. Houve uma interrupção. Então, para você recomeçar, se prepara primeiro, né? Então, entenda o que te interrompeu, veja ali o que aconteceu, respeita seu tempo e agora se prepare para você começar novamente. E é interessante que a gente lê aqui no mesmo capítulo 1, no verso 10 e 11 diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. No capítulo 2 de Josué, ele diz assim, no verso 1: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra e especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de Raabe, ali passaram a noite. Então, houve uma preparação.
Eles não saíram, não foi porque Deus foi lá e falou: Josué, agora é hora de continuar, você é o novo líder, você é o sucessor de Moisés, e vocês vão seguir para a terra prometida. Ele não pegou, saiu correndo na mesma hora de qualquer jeito. Não, ele se preparou. Ele avisou, ele chamou ali os seus oficiais e falou: avisa o povo, daqui 3 dias a gente vai seguir viagem. Então, prepara as provisões. Neste momento, ele envia 2 pessoas ali, examina a terra, a gente tem que saber como que vai estar lá no caminho. Então, há um processo de preparação. Você não pode sair de qualquer forma, né? Então, no exemplo, acho que muito prático, acredito que muitos de vocês ou prestaram o vestibular ou acompanhou o filho, um sobrinho, né, algum conhecido quando foi prestar um vestibular. Você pode acontecer. Se vai ser bem sucedido, não sei. Não sei. Mas, geralmente, quando você vai prestar um vestibular, você se prepara para aquilo. Você estuda, você vê as matérias que tem que estudar, o que você precisa, o que está rolando ali na atualidade, você se dedica naquilo que talvez você não domine muito, você sabe aonde vai se informar, onde que vai ser a sua prova, você vê qual é o ônibus, o metrô, enfim, que você vai pegar para chegar, qual vai ser o trajeto ali, quanto tempo vai demorar esse trajeto. Você lembra de pegar a caneta, porque se você não tiver a caneta ali na cor certa, você não vai poder fazer a prova. Você lembra de levar a sua água, você lembra de levar um lanchinho, porque são algumas horas que você vai ficar ali dedicado para essa prova, e você precisa estar preparado. Então, tem todo um processo de preparação. Então, aqui no recomeço, eu vejo dessa forma, que você, de fato, precisa se preparar, né? Você precisa levantar as provisões, você tem que entender o que você precisa, se é alimento, se é o estudo, se é entender como que é aquele lugar, se é conhecer ali. Então, se prepara, né? Não saia de qualquer maneira, se prepara primeiro para que você possa iniciar ali o seu recomeço, né? Então, para finalizar aqui a mensagem, eu gostaria de ler novamente aqui o verso 9 do capítulo 1, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Seja forte, seja corajoso. O Senhor vai estar contigo por onde você andar. E essa promessa da presença de Deus, essa promessa de que Ele vai estar com a gente o tempo todo, que é o que nos vai dar a coragem para a gente continuar. Recomeçar é um ato de coragem. Que Deus os abençoe. Amém.